A paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam bem. No dia de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto que está tomando todas as redes sociais sobre o ex-satanista Daniel Mastral. Creio que muitos de vocês acompanharam a grande repercussão desse caso. É um caso com vários questionamentos, com várias indagações, e as quais eu também não me limitarei a dizer. Afinal de contas, algumas coisas precisam ser colocadas e temos visto que a grande mídia, de maneira geral, não tem abordado esse assunto de uma maneira que eu considero coerente. Para quem não conhece ele veio dessa religião que eu acabei de falar e se converteu ao cristianismo, escrevendo vários livros a respeito da sua trajetória nesse mundo espiritual, na qual ele teve várias vivências com essa religião. E o livro mais conhecido é O Filho do Fogo. Eu mesma já li esse livro umas 3, 4 vezes, desde a minha conversão, principalmente na minha adolescência e juventude. É um livro muito marcante, que conta as experiências dele, que fala de como funciona o mundo espiritual. Vejo que alguns críticos, ainda mais agora que ele se foi, dizem que são histórias fantasiosas. Mas nós que entendemos um pouco do mundo espiritual, sabemos que tudo aquilo que foi escrito é possível que realmente tenha acontecido sim, porque são questões que a gente sabe que na prática podem com certeza acontecer e na verdade acontecem. E ele, depois que se converteu, passou, com o advento das mídias sociais, a frequentar vários podcasts, vários programas, e mediante os questionamentos que sempre faziam para ele ia muito para essa linha de denúncia, né, de denunciar o que esta religião pretende fazer com o mundo, os seus adeptos, que são pessoas muito poderosas, olhando com os olhos humanos aqui para circunstâncias terrenas, são pessoas que possuem muita influência, muito poder. E o Daniel, ele sempre questionou, combateu e denunciou. E por conta disso, ele também sofreu muitas ameaças, e talvez por conta de serem ameaças sérias, quando ele tinha a oportunidade, ele sempre comentava a respeito do que estava acontecendo, com as ligações que ele recebia, com as ameaças que vinham. E eu creio que ele deixou como um alerta para, se caso algo acontecesse com ele, todos estivessem cientes. Nesse caso dele, eu vou ser bem sincera, tem muitas coisas que não batem, muitas peças não se encaixam, porque foi uma morte muito repentina, com acontecimentos muito estranhos, coisas assim que são totalmente indagáveis mesmo. A gente tem que interrogar por que certas coisas não estão sendo respondidas. Por exemplo, colocaram nas redes sociais que ele havia falecido porque foi numa mata. A princípio era uma mata. Depois saíram em alguns jornais, como no Correio Brasiliense, em outros, falando que ele havia falecido no quintal da sua casa. Depois vieram outras pessoas, outros jornalistas, e disseram que não, que na verdade ele morava num condomínio e ele foi nessa região do condomínio e aconteceu as imagens que a gente viu. Só que um condomínio com imagens de mata, um condomínio com aquelas matas, eu achei muito estranho. Então as histórias já não se batem por aí. E quem disse que foi numa região aberta, numa região pública, foi o próprio irmão dele. O irmão dele disse que ele morreu numa via pública na Aldeia da Serra. Então, assim, o irmão fala uma coisa, os jornais dizem outra, então já não bate por aí. Então já é um questionamento. Que local era aquele que ele estava? Uma outra coisa, o Instagram dele e da esposa, ninguém encontra mais. O Instagram foi interrompido, foi suspenso. Quando? Foi antes dele vir a óbito. Mas foi ele mesmo que exterminou, digamos assim, esse Instagram. O que aconteceu?
Não é estranho? Dele e o da esposa. O da esposa eu entendo que talvez ela tenha, assim que ocorreu o fato, deve ter bloqueado, deve ter, sei lá, se desligado do mundo porque não quer contato com as pessoas. Mas ele, antes disso acontecer, já ter as suas redes sociais assim banidas foi muito esquisito. Realmente a gente tem que questionar. A esposa dele sumiu, ninguém encontra a mulher em canto nenhum. Aí a minha dúvida é, que eu acho que é a dúvida de muitos, ela tá sendo ameaçada? Ela tá se escondendo? Ela sabe que o filho dela sofre algum tipo de ameaça? Por que ela sumiu? Ninguém encontra ela em canto nenhum. Até mesmo as pessoas que têm contato, que estão vindo aí nas mídias sociais, falaram que procuraram por ela e não encontraram. É muito estranho. Uma outra coisa, o corpo foi encontrado no domingo, na segunda já foi imediatamente enterrado. A gente nem sabia, né? A gente, enquanto telespectador, nem sabia que já ia ser sepultado e tudo. A gente viu por conta do irmão dele que postou na rede social. Tudo muito rápido. Por quê? Não dá pra entender. Por quê? Estão querendo esconder o quê? É muito estranho, é muito esquisito. Uma outra coisa que eu não vi ninguém falando, mas que eu estranhei. Não há policial no caso que vá diante da mídia para poder falar. Porque se as pessoas estão questionando o motivo do óbito, então se foi realmente ele que deu cabo da própria vida e a polícia tem todo um protocolo, por que, que o policial do caso, até para acabar com as especulações, não veio a público comentar nada? É muito estranho, porque é um caso de grande repercussão. Estamos falando de uma pessoa famosa, gente. De uma pessoa conhecida no mundo gospel e fora dele. Então tá muito estranho. Uma outra coisa, a câmera que é mostrada lá, que a gente viu as imagens dele descendo para poder realizar aquele ato que dizem que ele fez, é uma câmera que teoricamente disseram que é do local onde ele mora, do condomínio. Só que é uma câmera que balança o tempo inteiro. Teoricamente era para essa câmera estar parada. Se ela balança o tempo todo, assim, tinha que ser numa situação de ventania. Não vimos ventos e ventos ali em volta. Daí dá a impressão, pelo menos eu tive a impressão, que parecia que estava alguém atrás de uma árvore filmando. E não que era uma câmera de condomínio, porque a câmera não estava parada. Outra coisa, dizem que é ele ali. Beleza, dizem que é. Só que e se não for? Eu sei que parece muito teoria da conspiração, mas e se for um sósia? Porque essas pessoas que lidam, né, que ameaçavam ele, que lidam com essas questões espirituais, elas sabem tramar tudo. Então tá muito esquisito. Ali a gente não consegue identificar que realmente é o objeto, né, que eles falaram que era. Vocês sabem, né? Não posso falar aqui, mas tudo bem, tá de longe. Mas é o objeto de longe, é o teoricamente Daniel Mastral de longe, é uma câmera balançando, dizendo que é câmera de condomínio. E aí tudo bem, suponhamos que seja. Ok, mas e as câmeras anteriores dele saindo da casa dele e indo para aquela região? Aquela região de mata que dizem que é uma mata que tá dentro do condomínio. Assim, são questionamentos que, assim, não tem como a gente pensar em outros desdobramentos a não ser de duvidar. Como que descobriram o corpo? Ah, ele estava lá, tal. Como que descobriram que ele foi parar lá? Como que aconteceu isso? Então são coisas que realmente levam a gente a questionar. Realmente é questionável. Foi tudo muito assim estranho, rápido, esquisito, repentino e a gente não tem informação de nada, só sabe que ele já foi sepultado. Então é complicado. Dizem que ele ia fazer, eu vi alguns sites, alguns locais dizerem que ele foi convidado nas próximas semanas para participar de podcasts, de programas, onde ele iria fazer alguns tipos de denúncia em relação a políticos, artistas e algumas coisas envolvendo os nossos pequeninos, né? A gente sabe que tem muita coisa aí ocultista envolvendo as crianças. Então ele resolveu, assim,
dar cabo de si, mesmo tendo todos esses programas convidando ele, tendo ele como convidado principal. Ele estava com um projeto, Arrebatamento, né, no final desse mês, onde também era um projeto grande, onde ele ia falar sobre a questão da teoria da abdução de pessoas versus OVNIs e tal. Era um projeto grande. Ele largou tudo, abandonou tudo, assim. Eu sei que quem sofre depressão, por ser enfermeira, também posso dizer isso, eu sei que a pessoa, muitas vezes, ela não demonstra. Então, esse argumento assim, ah, não, ele estava bem, e aí ele fez o que fez, de que forma, sendo que ele estava bem. A gente sabe de casos de pessoas que aparentam para os outros estar bem e vão lá e fazem o que não é para fazer. Só que no caso dele, ele estava com muitos projetos em andamento. Então, é complicado a gente acreditar que ele queria largar isso tudo. Eu sempre achei ele uma pessoa controversa, sempre achei ele uma pessoa polêmica, realmente. Mas em vários aspectos, eu me identificava com algumas coisas que ele falava, porque a gente via que tinha fundamento. Não era tudo que eu concordava, assim como você também não concorda com tudo que você vê por aí. Mas daí dizer também que o que ele falava era balela é coisa infantil, né? Porque a gente sabe que não era balela. Tanto é que ele sofria ameaças reais, ameaças de morte. Então é complicado. O que eu sempre achei estranho era essa questão que ele só falava muito, 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 muito mesmo dessa parte das trevas e falava pouco da luz, né? De Jesus. Então eu ficava com o pé atrás, sabe? Um pouco com o pé atrás. Sempre ouvindo ele, mas com um certo receio, com um certo temor. Mas a gente não pode negar que ele é o nosso irmão, foi lavado e remido no sangue de Jesus, era um cristão verdadeiro. Enfim, tem vários testemunhos aí de pessoas que testificam isso. Mas algumas coisas nele são incógnitas. Eu realmente também tenho que concordar com esses questionamentos de incógnita em relação a ele. Uma delas é o próprio Vic Vanilha. Como que ele, como cristão, tinha laços de proximidade tão profundas com alguém de uma religião diferente, ao ponto de dizer que o Deus do Vic Vanilha, que é um luciferiano, era o mesmo Deus dele. Que tem um vídeo dele nos últimos encontros com o Vic que ele falava, ele é muito meu amigo, o Deus dele é o meu Deus. Eu achei aquilo muito forte para eu que sou protestante, eu discordei daquilo. Assim como um luciferiano, com certeza discordaria se fosse o inverso, porque cada um vai defender a sua fé. Então são questionamentos, né, que a gente faz em relação à saúde mental dele mesmo, em relação às convicções. São coisas que a gente questiona. Mas independente de qualquer coisa, o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que essa história tá muito esquisita, tá muito estranha. São questionamentos, gente. Que mata era aquela? Que câmera era aquela? E ele veio a público várias vezes dizer que se ele não fosse encontrado vivo, as pessoas plantariam o fato dele ter tentado tirar ele mesmo a própria vida. Então, é complicado, ele deixou avisado antes, entende? É difícil, enfim, pra gente engolir um pouco essa história. Mas, se caso ela aconteceu, e depois eu vou fazer um vídeo mais particular sobre isso, possivelmente foi pelo fato dele sofrer ameaças. Talvez, mediante tudo que ele passou, já tinha perdido uma esposa, o filho deu cabo da própria vida, mesmo sendo adolescente, porque possivelmente não atenderia as expectativas do pai, porque ele tinha um rumo de entendimento heterossexual divergente do que o pai acreditava, vou pôr assim por conta das palavras, para o vídeo não cair. E aí ele estava numa briga interna e aconteceu isso. A esposa
morreu de infarto, mas eu lembro que na época eu acompanhei demais esse caso e o próprio Daniel falou que ela estava muito depressiva e se eu não estiver enganada, eu lembro que ele falou que ela tentou também fazer isso com ela mesma algumas vezes, mas não deu certo e aí foi a óbito com um infarto. Aí ele reconstruiu agora a vida, tá com uma nova família, tudo certinho, e de repente surgem novas ameaças. E será que nessas ameaças ameaçaram a família? E aí, mediante isso, ele com medo de acontecer o que aconteceu no passado, e ele perder segunda vez a família, ele foi e deu cabo de si mesmo, no sentido de que devem ter falado, ou você dá cabo de si, senão eu vou tocar na sua família, ou a sua família vai ser, sei lá, torturada. Enfim, então provavelmente alguma questão aí de ameaça houve se de repente realmente se confirmar essa situação de que ele fez isso consigo mesmo. O que eu também não duvido que possa ter ocorrido mediante essa pressão, pelo fato de que ele algumas vezes disse em podcasts que lutou contra uma tristeza profunda muito grande. E a gente sabe que várias pessoas que são líderes e que acabam sendo expostas, né, pastores principalmente, eles acabam não tendo muitos amigos. Várias pesquisas americanas mostram pastores que não aguentam e entram em depressão pelo fato de que eles não têm amigos, porque eles não podem dividir com pessoas do seu convívio coisas do ministério que é muito específico. Às vezes não dividem nem com a própria esposa, nem com a própria família. Enquanto mais o Daniel, que além de ter essa questão de entendimento de tudo que ele passou, da religião que ele veio, ele é uma pessoa que está totalmente exposta na internet. Tudo que ele fala, ou todo mundo gosta ou todo mundo odeia. Ou é 8 ou é 80, ou ele é de Deus ou ele não é. Então ele sofria também muitas críticas. Essa pressão também faz a pessoa entrar num colapso psicológico se ela não estiver salvaguardada, né, digamos assim, por Cristo. Então, são questões que a gente tem que pensar, refletir, não sair aceitando também tudo que colocam aí para nós como verdade. Eu tenho um pressuposto comigo que é não acredito em tudo que me dizem até que eu faça todas as perguntas e encontre as respostas. Afinal de contas, a gente sabe que o sonho de muitos é manipular a massa. E o Daniel mexeu com coisas muito sérias, né? Fazia denúncias muito sérias, então não tem como a gente engolir isso assim, né? Livremente, tranquilo, sem questionar. Não tem como não questionar. O que vocês acham a respeito? Não tá estranho? Muito esquisito, não tá? Quais os outros apontamentos que vocês veem? Escreva aqui embaixo nos comentários para eu ler e a gente tentar chegar a alguma conclusão, porque tá difícil por aqui, viu? Tá difícil de engolir. Não tá sendo fácil aceitar simplesmente que foi uma depressão e pronto. Acho que tem muita coisa mais por trás. Todos esses pontos aí que eu coloquei, principalmente de ser tudo muito rápido, enterrar muito rápido. É como se quisessem acabar com a história rápido, sabe? Tá muito estranho. Enfim. É isso, eu quero trazer outros aspectos desse mesmo assunto, mas eu vou fazer em outro vídeo para que este não fique longo. Se vocês gostaram desse conteúdo, deem um like, assinem, ativem, né, o sininho das notificações, comentem aqui embaixo para que essa plataforma entregue para o máximo de pessoas este conteúdo. E a gente se vê até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.